Nesse vídeo nós vamos falar sobre o hidrômetro volumétrico e o hidrômetro unijato. Você que tem casa de aluguel, imóveis de aluguel e coloca lá na sua casa, você está sabendo da diferença dos dois? Eu tenho 8 kitnets para moradia individual. Instalei lá 8 hidrômetros unijato. Agora eu vou falar com você da diferença do que eu tenho lá, que é o unijato, para esse aqui que a Hidrometer mandou para mim. Aqui, ó, o meu caso são 8 unidades, 8 kitnets para moradia individual. Aí olha o que eu fiz. Coloquei o hidrômetro no alto. Olha lá, ó. Coloquei o hidrômetro no alto e pus um espelho. Então quando eu vou fazer a leitura, eu tiro foto. Olha lá, tá vendo? Todo o hidrômetro aqui está no alto. Olha lá. Por que aconteceu isso? Quando eu fui fazer as kitnets e decidi fazer no alto, eu queria colocar com o visor para baixo. Só que aí eu comprei o hidrômetro unijato. Eu não sabia dessa diferença do unijato para o volumétrico. E aí o unijato tem essa desvantagem, mais essa desvantagem, vou falar assim, né, que ele não pode ser em posição diferente, ele tem que ser nessa posição correta assim, ó, na horizontal. Ele não pode ficar na vertical, nem inclinado e nem de cabeça para baixo. Aí eu tenho que fazer essa leitura assim, mas ficou fácil. A gente colocou o espelho, aí tira foto, tá vendo? Mas o mais indicado para uma situação igual essa minha aqui é o volumétrico, que é o que eu queria. Mas na época eu consultei, mas eu não consultei da forma correta. Eu vi na internet algumas pessoas usando assim o unijato e peguei e fiz igual. Então é mais uma desvantagem do unijato. Não que ele seja ruim, tá? Mas é uma desvantagem para você que tem pouco espaço. Esse aqui é um hidrômetro volumétrico da marca Diel, que é vendido pela Hidrometer aqui no Brasil. Lá nas minhas kitnets eu coloquei 8 hidrômetros unijato da marca Hidrometer. Eu queria ter feito um cavalete para fazer o vídeo, para ficar mais fácil, mas acabou que eu não fiz, então infelizmente não teve jeito. Mas olha só, eu não tenho aqui inclusive um outro hidrômetro unijato para eu mostrar as diferenças, mas no vídeo aqui você viu que eu instalei lá na kitnet, eu vou colocar a foto dele aqui também para você ver, tá? Mas esse aqui, ó, é o volumétrico, que normalmente a gente vê por aí, hidrômetro, como que ele é instalado? Desse jeito, né? Na horizontal, o cano é aqui e a leitura sempre, né, na parte de cima. Esse volumétrico aqui, você pode instalar ele tombado, igual o meu caso lá das kitnets. Eu queria fazer assim, ó, para eu tirar foto de baixo para cima. Mas como eu comprei o unijato, não teve jeito. Mas esse aqui, uma das grandes vantagens, né, uma delas nós vamos falar de outras, nós vamos falar no vídeo aqui, você pode colocar ele na vertical, você pode colocar na horizontal ele inclinado, você pode pôr de cabeça para baixo, né? Você pode colocar ele, se for inclinado assim, ó, não tem problema. Já o unijato não pode, tá? Então, na minha opinião, como usuário, né, não sou especialista nisso, mas como usuário, faz uma grande diferença isso aqui. Então eu tenho 8 kitnets para aluguel, eu tenho um medidor, um hidrômetro da concessionária e interno eu coloquei 8 medidores. Eu estou colocando um card aqui de uma playlist que você entra lá que você vai ver uns vídeos mais antigos que eu falo um pouco sobre isso. Por que eu coloquei o medidor? Para eu cobrar do inquilino somente o consumo dele, tá bom? Eu não gosto de rateio, então eu comprei um hidrômetro pensando em quê? Ter mais tranquilidade na cobrança de água, tá? Não ter nenhum impasse, um gasta mais do que o outro, esse tipo de coisa acontece muito em imóvel de aluguel. Então, eu pensando em fazer da melhor maneira, porém eu comprei um unijato, eu não conhecia o volumétrico, tá? Esse vídeo aqui
eu estou fazendo principalmente para te alertar. Eu sou usuário, eu não sou especialista nessa área, mas eu estudei bastante. Para quê? Para trazer para você um conhecimento que vai te ajudar. Porque se eu tivesse visto esse vídeo lá atrás, eu tinha comprado hidrômetro volumétrico ao invés do unijato, tá bom? E eu estou vendo muita gente colocando unijato, muita gente colocando errado, tá? Muito proprietário de kitnet, muito proprietário de imóveis de aluguel, a gente vê muitos colocando da maneira errada. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui. O objetivo do vídeo é te mostrar a diferença do unijato para o volumétrico, a diferença básica, tá bom? Existem mais informações técnicas que você precisa de saber, mas você vai contratar um especialista para isso. Eu não vou falar porque eu não sei tudo que você precisa de saber, vai depender do seu projeto, tá? No meu caso lá, como eu fiz, são kitnet para moradia individual, eu fiz uma medição e coloquei o unijato com uma vazão adequada para um morador, tá? Então você vai depender do seu projeto aí. Olha só, então aqui ó, eu sou usuário, tá bom? Não sou especialista. Se algum especialista assistir esse vídeo aí, fala alguma coisa aí para nos ajudar, tá bom? Você sabe mais do que eu. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o unijato. O hidrômetro unijato, a água passa, né? O hidrômetro está aqui, né? Então ela entra por um lado e sai pelo outro. Dentro dele tem uma turbinazinha, tipo uma hélice. Eu gostaria de ter mais recurso visual aqui, mas eu não tenho, infelizmente. Mas é uma hélicezinha, a água passa e ele gira, e aí, de acordo com o que está girando ali, vai girar aqui os números em cima para fazer a contagem, tá bom? Ele é um hidrômetro com um custo mais baixo. O unijato ele é mais barato do que o volumétrico, tá joia? E olha só, o unijato, isso aqui é uma das principais informações desse vídeo. O unijato só pode ser instalado com o visor para cima, só com o visor para cima. Eu tenho visto muita gente instalando ele assim, na vertical, ó, na vertical. Eu fiz o meu lá de cabeça para baixo, porque eu queria tirar a foto por baixo. Só que como eu comprei errado, não tem jeito, né? Agora eu tenho que trocar, então por isso que eu fiz aqui do espelho. Então o unijato, gente, não pode inclinar ele para o lado assim, por exemplo, talvez você tenha pouco espaço, você inclina ele para o lado assim para ficar mais fácil de você ler, não pode. Ele tem que ser para cima, e essa é uma das principais características que muita gente está errando, tá bom? O unijato ele pode te trazer um prejuízo financeiro se você estiver tendo vazamento de água em pequenas quantidades, tá bom? Nós vamos falar aqui dessas quantidades aqui mais para frente um pouquinho. O volumétrico, ele não tem aquela turbina igual ao unijato. A água entra aqui, né? Entra de um lado, sai do outro lado, do mesmo jeito. Porém, ele tem um recipiente que enche, cria volume em quantidade, tá? Então, esse volume é que faz contar, girar os númerozinhos para contar o consumo, tá bom? Então, são câmaras volumétricas, que é o nome técnico, mas é um recipiente, uma vasilhinha, vamos falar assim, tá? Ele tem um custo mais alto do que o unijato, ele é mais caro, tá? Ao contrário do unijato, o volumétrico pode ser instalado em qualquer posição. Esse aqui, se qualquer jeito você instalar, ele vai funcionar, tá? Essa é uma das principais diferenças. Na minha opinião, são duas diferenças principais entre o unijato e o volumétrico. Uma é essa, da posição de instalar, tá? E tem uma outra que nós vamos falar. Isso pode valer a pena a longo prazo. Por quê? Porque como ele é mais caro, você vai ter um investimento mais alto para colocar. Eu, por exemplo, foram 8 unidades, eu ia pagar investir, né, um valor um pouco maior se eu tivesse comprado ele. Mas se eu pudesse voltar no passado, eu teria feito esse investimento, eu ia ter tranquilidade. Nós vamos falar agora sobre essa parte técnica aqui, que é vazão e precisão. Tem várias informações técnicas que você precisa de saber. Porém, eu não vou falar isso aqui, que vai depender do seu projeto, tá? O que acontece? Aqui, ó, você tem várias informações técnicas. Aqui nós vamos falar sobre essa parte de vazão, que ele é muito importante. Aqui está pontos de diferença entre o unijato e o volumétrico. Diferença importante que você precisa saber,
tá joia? Não deixa de contratar uma pessoa que entende, investe no seu negócio, contrata uma pessoa que evita talvez você ter dor de cabeça lá na frente. Vou falar aqui do QN, esses que confunde. QN, QMIN, QMAX, confunde, tá bom? Não precisa de você decorar, mas você tem que saber que existe essa diferença e você consulta, né? O especialista vai consultar e tal. Não precisa de você decorar isso aqui não, porque até para decorar esse trem aqui é complicado. A vazão nominal é a vazão de água que o hidrômetro consegue medir continuamente com precisão. Ele é projetado com esse QN, então você encontra QNs diferentes em diversos modelos de hidrômetro, tá bom? Então não é um valor fixo, tá? Quando você for comprar, você tem que olhar isso. Aí, vamos pular aqui. Exemplo. Imagine que o QN do hidrômetro Unijato 1,5 metros cúbicos por hora. Isso significa que se o fluxo de água na sua casa for 1,5 metros cúbicos por hora, o hidrômetro vai registrar com precisão. Então, essa vazão nominal é a vazão que ele consegue registrar com precisão, tá? Então, não pode ser acima disso. Se existe essa vazão nominal, é o mais indicado que a sua vazão seja em cima do que está informado no QN, tá? Vamos passar aqui para a vazão máxima. Vazão máxima. A vazão máxima que o hidrômetro pode suportar sem danificar, mas com perda de precisão. Detalhe, tá? A nominal é a quantidade normal, tá bom? Que passa. Aqui nós já estamos falando de um nível a mais, quer dizer, já saiu fora do normal aqui em relação ao QN, a vazão nominal. Olha só, a vazão máxima pode ser atingida em picos de vazão, porém se trabalhar na vazão máxima por um tempo danifica o medidor. Então, a vazão máxima não significa que ele pode ficar trabalhando nessa vazão. A vazão que ele deve trabalhar é a vazão nominal. Essa aqui, ela é em casos de picos, tá? Em picos de vazão, tá joia? Mas não é para ela ficar trabalhando nessa vazão máxima, não, tá joia? Vamos falar assim, são fatalidades, tá? São coisa ocasional. Se dimensionar errado, você terá problemas. Por isso que você precisa de um especialista para dimensionar para você não colocar um medidor entendendo de um jeito e ele vai ser uma vazão diferente do que você entendeu. Porque isso aqui não é coisa muito facinho da gente fazer, a gente que não é especialista, né? Ele é preparado para trabalhar constantemente próximo à vazão nominal. Beleza? Então aqui, ó, vazão nominal é a vazão que ele é preparado para trabalhar. Ele tem que ficar naquela lá. Isso aqui são picos. É como se fosse um carro. O carro, o medidor, o velocímetro está lá em 220. Né? Se você andar em 220, pegar uma BR aí, gigante, lá aqui no Brasil nem tem, mas colocar 220 e 1.000 km, vai acontecer um problema no seu carro, vai estragar. Né? Eu não entendo nada de carro desse jeito não, mas é uma comparação. O hidrômetro é a mesma coisa, se ele ficar no máximo, na vazão máxima, trabalhando direto, também pode danificar. Aqui é só no caso de picos, tá bom? Eventualidades. Joia? Então você tem que dimensionar da forma correta. Agora, é o ponto que eu acho que é o segundo ponto de atenção da grande diferença entre o unijato e o volumétrico. É esse QMIN, tá? É o menor fluxo de água que o hidrômetro consegue registrar com precisão. Olha só, o hidrômetro unijato tem outros termos técnicos, que é classe A, B, C, não vamos falar disso aqui, mas são litros de água de vazão mínima por hora. 5 litros, 10 litros, depende do modelo. E o volumétrico, olha só, o volumétrico é diferente. Aqui está o ponto de atenção que eu quero deixar isso muito claro.
Vamos falar de um exemplo prático aqui. Imagine uma torneira pingando. Se o fluxo de água for muito baixo, como 10 litros por hora, o Unijato pode não medir corretamente, pois ele tem um QMIN mais alto. Já o volumétrico consegue registrar fluxos menores. Eu coloquei 10 litros aqui, mas pode ser 3 litros, sei lá, tá? Isso aqui é um valor simbólico. O importante você saber é que se no Unijato o valor mínimo dele, o QMIN dele, a vazão mínima dele, for acima do que passa num vazamento de gota, um chuveiro pingando, alguma coisa assim, não vai registrar, tá? Essa é uma vazão mínima. Aqui, ó, o volumétrico também tem QMIN. O Unijato tem QMIN e o volumétrico tem QMIN, tá? Qual que é a diferença? Aqui, ó, esse modelo que eu tô com ele aqui, o QMIN dele é meio litro. Meio litro. Então, olha só a diferença. Enquanto você pode ter um Unijato que tem o QMIN em litros, esse volumétrico é 500 ml. Então, a chance dele medir por exemplo, você fecha igual eu tenho lá, as kitnets. Aí eu fechei, aí o inquilino saiu para trabalhar e deixou a torneira pingando. A chance do volumétrico medir essa torneira pingando é muito maior do que o Unijato. O Unijato vai ter que estar acima dessa quantidade que é em litros. Já o QMIN do volumétrico é bem menor, tá? Então ele é muito mais preciso em vazões menores, tá? Vazões menores, quando tem pequenos vazamentos, o volumétrico ele é muito melhor. Então são os dois pontos de atenção que eu gosto de deixar claro entre o volumétrico e o Unijato. O volumétrico você pode instalar em qualquer posição, de cabeça para baixo, inclinado, de lado. E ele é mais preciso em pequenas vazões, tá? As pequenas vazões ele é mais preciso. O Unijato é muito bom. Porém, se você tiver dentro do processo normal, colocar cavalete, tiver espaço, né, não tiver preocupação com esses pequenos vazamentos, o Unijato é excelente. Esse que eu coloquei da hidrométrica, ela é muito bom. Porém, por que para mim teria que ter sido o volumétrico? Principalmente porque é a parte de cabeça para baixo. Nem tanto por causa de vazamento, porque lá eu não tenho esses vazamentos. Eu planilho tudo, então eu faço cálculo. Realmente o inquilino está pagando o que ele consome, que a gente calcula lá. Tá bom? Então quando você for comprar, você tem que analisar se vale a pena para você. A grande diferença é essa, tá? As grandes diferenças no meu ponto de vista. Posição e vazão mínima. Por que eu indico a Hidrométer? Eu estou colocando link na descrição. Porque é uma empresa nacional, é uma empresa confiável, é uma empresa certificada pelo Inmetro, tá bom? Esse aqui, que é a marca Diel, ele é importado, porém ele é aprovado pelo Inmetro e ele é distribuído pela Hidrométer, tá bom? Tem link aqui. Você não vai comprar aqueles hidrômetros baratinhos que eles vendem na internet, uns de plástico. Não, se você quer fazer o negócio certo, compra um produto bom. Não compra o ruim só para falar que fez, não. Porque se você comprar um hidrômetro daquele que não tem nem marca, baratinho, só porque você quer colocar o hidrômetro, você está jogando dinheiro fora. Porque ou você vai tomar prejuízo ou seu inquilino vai tomar prejuízo. Não faz isso. Não faça uma bobagem dessa. Você verifica na sua cidade, no seu estado, se você pode fazer isso. Tá bom? Ter um medidor interno com um medidor externo com vários internos. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque isso vai de cada estado. E eu te sugiro contratar um profissional, porque existem vários cálculos que você tem que fazer. Você tem que saber sobre a espessura aqui, ó, da entrada da água por causa da vazão, tá? São vários cálculos que ele vai ter que fazer. Nas minhas eu mesmo fiz, mas eu fiz para mim, não faço para outras pessoas, tá bom? Porque eu não sou especialista, sou curioso. Eu, como curioso, para mim eu arrisquei, né? Tanto que eu fiz um negócio errado. Então você tem que contratar um especialista de preferência, ou então estudar bastante para você não cometer erro, tá? E faça uma análise para verificar se compensa mesmo você colocar o volumétrico,
que é um investimento mais alto do que o Unijato, tá bom? Você verifica, porque talvez não justifique igual eu agora. Eu tenho 8 lá. Se eu for colocar os 8 volumétricos, lá agora eu vou investir uma grana alta e o que eu vou fazer com os outros, os que eu tenho lá? Vou vender usado? Quem vai comprar? Ninguém compra, né? Então, você tem que analisar, isso é caso a caso. A ideia desse vídeo foi te alertar, tá bom? Comenta aqui, pergunta se for alguma coisa que eu souber, algum especialista aí, comenta que também ajuda a gente aí, tá bom? Para trazer informação para você, para te ajudar. Espero que eu tenha te ajudado e que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Tchau!